pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos terminar aqui o roteirinho 16, certo? Eu parei com vocês nos turnos ininterruptos de revezamento, né? Na verdade, eu não comecei essa parte. Seria o ponto 4 aí do roteiro 16, para quem estiver acompanhando comigo, beleza? E o que seriam esses turnos ininterruptos de revezamento? Eles são um tipo de jornada que, de forma clássica, vamos dizer assim, eles são aplicáveis naqueles serviços que são contínuos, que não param. Aqueles serviços em que a empresa normalmente fica 24 horas por dia funcionando. Eu gosto de dar um exemplo que é bem interessante, que é daqueles fornos, alto-fornos de fundição de ferro, por exemplo, que eles têm que funcionar a mais de 10 mil graus centígrados, e aí, para você chegar nessa temperatura, obviamente demora pra caramba. Não faz sentido todo final de jornada você desligar o forno para depois no outro dia você ligar de novo, porque às vezes leva meio dia, né, para poder ligar esse forno. Então esse forno ele acaba ficando ligado 24 horas. Normalmente ele só desligam esse forno para fazer manutenção anual, que costuma ser aí de 90 dias, 120 dias. Né? Então, normalmente as empresas que trabalham dessa maneira, eles têm uns 3, 4 alto-fornos, e aí eles fazem esse revezamento quando precisa de manutenção, mas enquanto não está na manutenção, o alto-forno fica funcionando 24 horas por dia. E por ser uma situação de um equipamento que está a mais de 10 mil graus, obviamente ele não pode ficar lá solto, funcionando e sem ninguém para ficar vigiando, pelo menos, né? Então, ainda que a atividade não esteja ali exatamente acontecendo, tem que ter alguém para ficar perto, para ficar olhando se der algum problema. Então, 24 horas por dia tem que ter funcionário. E o que as empresas, nesses turnos ininterruptos de revezamento, costumam fazer? Elas separam os seus trabalhadores em grupos, né, como se fosse o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D, e vão revezando esse pessoal nos horários dos dias, para que fique os 24 horas do dia com o serviço. Né? Então, o grupo A começa na primeira parte do dia, o grupo B vai para a segunda parte, o grupo C vai para a terceira, o grupo D vai para a quarta. Então, assim, de manhã, depois do almoço, à noite, de madrugada e de manhã de novo. Só que quando a gente fala que o turno é de revezamento, normalmente isso não é fixo. Ou seja, o A que começou na parte da manhã, amanhã ele já vai trabalhar na parte da tarde. No outro dia já está na parte da noite. No outro dia ele já está na parte da madrugada. E eles vão revezando esses grupos. Então, o que acontece? Os trabalhadores, eles acabam ficando meio que sem rotina. A rotina deles é muito bagunçada para o nosso organismo. O relógio biológico desse trabalhador fica maluco, né? E aí isso faz um mal para a saúde muito considerável. Por conta disso, a Constituição trouxe uma previsão específica sobre limitação de jornada dos turnos ininterruptos de revezamento. O artigo 7º, no inciso 13, ele traz para a gente aquela limitação geral de 8 horas diárias e 44 semanais, como a gente já viu, mas no inciso 14 ele diz, olha, para turnos ininterruptos de revezamento, não vão ser 8 não, vão ser jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, certo? Então, quem trabalha nesses turnos ininterruptos de revezamento vai ter uma situação específica, que é a jornada de, no máximo, 6 horas e não no máximo 8, certo? Então, sobre essa jornada de turnos ininterruptos, tem algumas curiosidades para falar para vocês. Já houve, hoje em dia não tem tanta discussão mais, mas já houve muita discussão sobre o que seria ininterrupto. Se seria a atividade da empresa, que não pode parar, ou se seria a atividade do trabalhador. Como assim, Osório, a atividade do trabalhador? Discutiu-se se o trabalhador teria direito em descanso, direito a repouso para almoço, né? Já que o turno é ininterrupto, de trabalho ininterrupto, alguns empregadores entendiam que não tinha que dar almoço, não tinha que dar intervalo. Né? E aí, essa discussão ela foi bem acalorada durante um tempo na doutrina, na jurisprudência, e, inclusive, gerou duas súmulas aqui de tribunais superiores, uma do TST e uma do STF, as duas com o mesmo teor. A gente pode ver aqui a súmula 360 do TST, destacando que a interrupção do trabalho para repouso e alimentação dentro de cada turno ou intervalo para repouso semanal não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas do artigo 7º, inciso 14 da Constituição. Né?
E a súmula do STF falando a mesma coisa. Intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos. Por quê? Porque para o TST e para o STF, o que tem que ser ininterrupto, via de regra, é a atividade da empresa e não a atividade do trabalhador. O trabalhador ele pode sim parar, até porque, como eu falei para vocês, normalmente quem trabalha nesses turnos trabalha em equipe. Então, se eu tenho uma equipe de 4 pessoas, 2 almoçam, 2 ficam trabalhando. Depois os 2 voltarem do almoço, os outros 2 vão almoçar. Então, isso não acaba não sendo prejudicial para o serviço, certo? Agora, o trabalhador ficar trabalhando direto, e ainda mais nesse tipo de sistema de revezamento de forma ininterrupta, isso faz mal demais à saúde, certo? Então, a princípio, a primeira discussão que foi encerrada aí com essas súmulas é a discussão de que o que é ininterrupto não é o trabalhador, e sim o serviço da empresa, beleza? Então, o trabalhador ter descanso para almoçar não quer dizer que ele está fora do regime de 6 horas. Não, ele está no regime máximo de 6 horas. Outra discussão que se teve também é que, por conta desse entendimento, algumas empresas começaram a fazer um revezamento um pouco diferente, fora daquela forma clássica, como eu disse, né? E aí começaram a colocar a pessoa, em vez de ela ficar revezando em 3 ou 4 turnos, fazia a pessoa revezar apenas 2 turnos. Olha, em um dia você trabalha de manhã até de tarde, no outro dia você vai pegar de noite até de madrugada. E no outro dia, de manhã até de tarde. E no outro, de noite até de madrugada. Quer dizer, não foi exatamente aquele revezamento clássico de você ficar sempre com um horário diferente, mas continuou sendo um revezamento perigoso para a saúde. Por quê? Porque ele fica intercalando noite e dia, e o nosso relógio biológico não funciona direito para isso. Daí o TST, por meio de uma orientação jurisprudencial até um tanto quanto protecionista, ele foi, de certa forma, até contra o próprio conceito que se dava para turno ininterrupto, porque ele chega a falar o seguinte: olha, não me interessa se você vai fazer o turno de revezamento clássico lá, não. Se o cara trabalhar um pedacinho de dia, um pedacinho de noite, eu já vou considerar que a jornada dele é de 6 horas. Inclusive, o TST fala o seguinte: nesses casos de revezamento, mesmo se a empresa não tiver um serviço que seja ininterrupto, eu vou considerar. Então, assim, privilegiou-se aqui a saúde do trabalhador em detrimento da lógica anterior que se tinha para trabalho em turno ininterrupto. E aí a gente pode analisar isso aqui pela a orientação do TST de número 360, da SDI 1. Vejam só. Faz jus à jornada especial prevista no artigo 7º, inciso 14, o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em 2 turnos de trabalho, que compreendam no todo ou em parte o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Tá? Então aqui o TST acabou dando uma interpretação ampla para privilegiar a saúde do trabalhador. Ok? E para a gente fechar esse assunto com a última curiosidadezinha, a gente viu ali em cima no inciso 14 que a regra é de que os turnos ininterruptos eles terão jornada de 6 horas, e aí vocês viram ali uma vírgula, né? Salvo convenção coletiva ou acordo coletivo, né? Salvo negociação coletiva, diz a Constituição. Daí surgiu uma certa discussão. Por quê? Porque os trabalhadores defendiam a ideia de que a convenção coletiva, o acordo coletivo, eles poderiam colocar outra jornada que não fosse 6 para os turnos ininterruptos, desde que fosse menor do que 6. Já os empregadores entendiam que, por convenção coletiva, você poderia fazer turno ininterrupto do jeito que você quisesse, até se fosse 12 por 36, podendo passar das 6 horas que estavam ali na Constituição, porque é por convenção coletiva ou acordo coletivo. Né? O TST ele ficou meio que no meio do caminho dos dois, dizendo o seguinte: olha, não é que precisa ser abaixo de 6, mas também não é de qualquer maneira que você vai poder fazer a negociação coletiva. O TST ele deu um limite. Ele diz o seguinte: qual é a jornada limite que está na Constituição? Não é 8? Ótimo. Então, se tiver negociação coletiva, eu posso, em vez de 6, ir até 8. No máximo. Não posso passar de 8. Né? E aí ele encerrou também essa discussão por meio da súmula 423, e que diz assim: estabelecida jornada superior a 6 horas e limitada a 8, por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. Beleza? Agora, uma convenção coletiva, um acordo coletivo não podem estabelecer nada que seja além de 8.
para turnos ininterruptos, ainda que por compensação, né? Que a ideia aqui é limitar a 8, porque aqui não é nem questão de compensação, aqui é mais uma questão de saúde do trabalhador. Beleza? Sobre turnos ininterruptos, era basicamente isso que a gente tinha para apresentar para vocês, porque é uma matériazinha que hoje já não comporta muita discussão, né? Vocês perceberam aí que as súmulas meio que abarcam quase todas as discussões que já houve sobre esse assunto. Então, turnos ininterruptos, a gente para por aqui e a gente agora sabe que no Brasil a nossa limitação de jornada máxima é de 8 horas para o trabalho em geral. Mas a própria Constituição traz uma outra limitação, que é de 6, para os turnos ininterruptos de revezamento. Beleza? E para finalizar o roteirinho 16, agora nós vamos falar do sobreaviso e da prontidão. E aqui eu queria só fazer um parêntese com vocês, por quê? Porque o sobreaviso e a prontidão, eles estão num artigo da CLT, que é o 244. Se vocês forem procurar esse artigo, um pouquinho acima dele vocês vão perceber que ele se refere aos ferroviários. A CLT, eu já falei isso com vocês, ela tem alguns capítulos que são destinados a profissões específicas, né? Nós temos os professores, nós temos os bancários e temos também os ferroviários. E aí você pensa, mas por que a CLT tem uma parte destinada aos ferroviários? Hoje em dia os ferroviários são uma categoria que não tem tanta... não é tão expoente, né? Mas, na verdade, o que acontece? A CLT é de 43, e em 43, os ferroviários eram os caminhoneiros de hoje, né? Ou seja, se eles resolvessem fazer uma greve e parar, o Brasil parava, né? Que é basicamente o transporte de mercadorias, basicamente tudo que fosse importante na época era feito por ferrovias. Então, nessa época da CLT, os ferroviários eles tinham uma importância muito grande, uma importância no sentido de não só econômico, mas também político. Daí eles conseguiram até um pedacinho na CLT próprio para eles. Nesse pedacinho, ficaram previstos ali dois tipos de jornada, que são tipos de jornada que até são específicos deles. Mas se eu falar para vocês o que significa, vocês vão prestar atenção e vão falar assim, mas dá para fazer isso em quase qualquer profissão. E é exatamente isso. E o TST sempre admitiu que esses tipos de jornada, que estão aí no 244, fossem utilizados de forma, por analogia, né, em outras profissões, que são o sobreaviso e a prontidão, certo? O que seriam esses regimes? São dois regimes em que o empregado não está propriamente trabalhando, né? São regimes em que ele está como se fosse à disposição do empregador. Aí você me pergunta, mas Osório, se ele está à disposição, isso é considerado serviço. Sim, mas nesses dois casos a CLT fez um diferencial. Falou o seguinte, vai ser considerado serviço, mas não vai ser remunerado como um serviço comum. Vai ser remunerado como um serviço diferenciado, porque é um serviço diferenciado. Como funciona? Na prontidão, o trabalhador, especificamente falando dos ferroviários, ele ficava lá na linha férrea. Por quê? Porque se desse algum problema, ele estava lá para consertar, para acertar o que tivesse que acertar. Se não desse problema nenhum também, ele não trabalhava, mas ele estava lá preso, né? Estava lá no local de serviço, preso. Certo? O sobreaviso era diferente. O sobreaviso ele ficava em casa. Porque se desse algum problema, alguém ia comunicá-lo e ele iria para o trabalho para resolver esse problema. Se não desse problema também, ele não trabalharia, mas ele ficaria preso dentro de casa. Ele não podia sair dentro de casa. Certo? E aí nessas duas escalas, como na maior parte delas a pessoa acaba não trabalhando, a remuneração também acaba sendo menor. Então, em vez de a cada hora de serviço em sobreaviso, em prontidão, em vez de você pagar uma hora inteira, você paga parte de uma hora inteira. De maneira que na prontidão, cada hora de prontidão vale 2/3 da hora normal, e no sobreaviso, cada hora de sobreaviso vale 1/3 da hora normal. Certo? Inclusive, eles têm jornada máxima. Você não pode deixar o cara de sobreaviso por 5 dias seguidos. Não. O máximo de sobreaviso seria deixar a pessoa de sobreaviso por 24 horas. E aí, se você fizer uma conta rápida, 24 horas vezes 1/3 vai dar o valor de 8 horas. Certo? Então, uma escala máxima de sobreaviso era como se fosse um dia de trabalho. A prontidão é a mesma coisa.
Só que a prontidão, como vale 2/3 cada hora, na verdade, em vez de 24, você pode fazer escala no máximo de 12. Porque aí 2/3 de 12, se você fizer a conta, você vai ver também que dá exatamente um dia de trabalho, 8 horas, certo? Então, esses dois tipos de regime, embora se refiram a linhas férreas, ferroviárias e tudo mais, eles acabam sendo facilmente exemplificados em quase qualquer profissão que você possa pensar, né? Imagina que você tem um hospital, por exemplo, e nesse hospital você tem 2 médicos que são seus empregados, ok? Um deles seria, sei lá, um pediatra, e o outro seria um traumatologista, né? Nem sei se tem essa profissão, mas eu acho que tem essa especialização. Cara, especialista em trauma. Daí, o camarada do trauma, ele está fazendo um plantão. Ele vai ficar ali 12 horas, de 7 horas da noite até 7 horas da manhã. Ele fica no hospital. Se não tiver ninguém para ele atender, ele não vai atender. Ele dorme a noite toda se não tiver ninguém. Se tiver alguém, alguém bate lá na porta, doutor, vem cá, vamos atender. Beleza? Então, ele não tem nem certeza se ele vai trabalhar ou não. Pode ser que ele nem trabalhe, pode ser que ele durma a noite toda, certo? Mas às vezes pode chegar alguém e ele vai ter que trabalhar, tá? Ok. Então, esse é o regime de prontidão, né? O plantão desse médico pode ser ali combinado como se fosse uma prontidão. Imagine, por exemplo, essa pediatra. A pediatra não precisa ficar lá à noite, porque normalmente quase não aparece criança à noite no hospital, nesse lugar que eu estou inventando aqui agora. Porém, o hospital combina com ela, você vai ficar de sobreaviso, né? Durante o dia X, eu vou deixar você o dia inteiro na escuta. Se aparecer alguma criança aqui, eu vou te ligar. Se não aparecer, você vai ficar na sua casa, tranquila, e não vai ter problema nenhum. Mas você vai receber do mesmo jeito. Por quê? Porque apesar de você não estar no serviço, você está, de certa forma, tolhida de suas liberdades, né? Você não pode, por exemplo, ir num bar beber. Você não pode, por exemplo, jogar bola, que no meio do futebol pode ser que alguém precise de você, você vai estar todo suado, não vai dar tempo de você se arrumar. Você não pode viajar. Então, de certa forma, você está ligado ali ao seu empregador. Tudo bem, com uma certa liberdade, mas não com a sua liberdade total, como se você tivesse, por exemplo, num feriado, né, sem trabalhar. Ok? Então, o sobreaviso e a prontidão, eles acabam podendo ser aplicados a quase qualquer categoria, por analogia. Inclusive, existe até regra de prontidão para o doméstico. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá na lei dos domésticos que vocês vão achar, né, uma regra específica de prontidão, que foi retirada, a ideia foi retirada dessa prontidão dos ferroviários, certo? Então, sobre esse assunto, só para a gente matar esse assunto, né, a previsão aqui do sobreaviso está no artigo 244, parágrafo 2º. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal, né? E, para falar da prontidão, a gente tem o parágrafo 3º. Considera-se de prontidão o empregado que ficar nas dependências da estrada, aguardando ordens. A escala de prontidão será, no máximo, de 12 horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 do salário hora normal. Beleza? Então, essas são as jornadas de sobreaviso e prontidão. Agora, uma curiosidade sobre o sobreaviso, né? O sobreaviso, ele tem uma situação que, se vocês leram com atenção aqui comigo esse parágrafo 2º, vocês vão perceber que ele fala que o sobreaviso o empregado tem que permanecer em casa. Isso é um requisito legal. Então, imagine se uma empresa vira e fala assim, não, mas eu não estava com regime de sobreaviso não, porque ele não estava em casa. Ele estava na casa do sogro. Isso daí seria uma desculpa para dizer que não está em sobreaviso? Na verdade, não. O que acontece? Quando a CLT surgiu em 43, não existia internet, não existia computador como a gente conhece hoje, não existia praticamente instrumento telemático nenhum que fizesse você se comunicar de forma rápida com outra pessoa. O telefone da época, inclusive, era um artigo de luxo que normalmente só pessoas ricas tinham.
Então, para vocês que acompanham novela aí, vocês podem ver essas novelas de época, o cara que tinha telefone era o rico, né? Porque é assim mesmo que funcionava. E aí, para você achar uma pessoa naquela época, ela tinha que estar num lugar determinado, porque se ela não tivesse, se ela desse 3 passos para longe da casa dela, você nunca mais achava ela. Não tinha esse negócio de GPS, era tudo na raça mesmo, você tinha que ir atrás da pessoa. Então, para facilitar essa comunicação, você tinha que ir na casa da pessoa. Por isso que a lei fala na sua casa. Porque o empregador sabia onde o seu empregado morava e tinha uma pessoa ali que dava o recado. Ele ia lá na casa do sujeito, dava o recado e trazia o sujeito para trabalhar. Por isso que o sobreaviso exigia que a pessoa estivesse em casa. Só que se a gente transporta isso para o mundo de hoje, obviamente, para você contatar qualquer pessoa, essa pessoa não precisa estar em casa. Basta que ela tenha um celular. Muitas vezes o celular é até fornecido pela própria empresa para fazer essa comunicação ficar mais fácil, né? Então, hoje, o fato de estar ou não em casa pouco importa para a questão do sobreaviso. Para a questão de a escala de sobreaviso ser caracterizada, o que você tem que perceber é que há uma liberdade mitigada do trabalhador que fica ali realmente à espera de um chamado, tá? Ou seja, é aquele trabalhador que de certa forma ele está vinculado ao empregador naquele momento. É o que eu falei, ele não pode jogar bola, ele não pode beber num bar, ele não pode ir em algum lugar que ele vai ficar preso e não consiga sair durante um tempo considerável, né? Ele não pode entrar sei lá, em algum local que ele não consiga se desvencilhar desse local rápido. Então ele não pode viajar, né? Porque ele tem que estar perto da empresa. Então, assim, você analisa hoje se ele está de sobreaviso pelas características do contexto, e não se ele está em casa ou não. Antigamente era mais fácil, né? Está em casa é sobreaviso, não está em casa não é sobreaviso. Né? Porque se ele não estivesse em casa, o empregador não achava nunca. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a coisa mais fácil que tem é você achar alguém. O celular está aí para mostrar isso. Certo? Então, a ideia de estar em casa ou não, isso daí a gente já faz uma interpretação um pouco mais atual disso. Por outro lado também, não é porque a empresa te fornecer um celular dela, um computador dela, que isso quer dizer que você está de sobreaviso. Tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação também. Porque aí o fulano fala assim, não, mas eu estive de sobreaviso durante o fim de semana, porque a empresa me forneceu o celular da empresa, eu fico proibido de desligar o celular da empresa durante o fim de semana, porque a qualquer momento eles podem me ligar. Mas aí eu te pergunto, você pode viajar? Posso. Você estava fazendo o que no final de semana, no sábado à noite? Eu estava na boate, enchendo a cara. Então, meu amigo, você não está de sobreaviso. Sobreaviso, você realmente está esperando alguma coisa. Né? Então, não é o fato de você ter um aparelho telemático fornecido pela empresa, só por isso que isso daí vai considerar sobreaviso. Sobreaviso, você tem que analisar o contexto e perceber, realmente, esse cara aí está com um problema de ter a liberdade limitada, porque ele está esperando realmente que o empregador a qualquer momento possa chamar. Se for o caso, aí sim eu considero sobreaviso. Inclusive, isso daí que eu acabei de falar foi meio que um resumo da súmula 428, que ela diz o seguinte, no item 1, o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Como eu falei, a gente tem que olhar o contexto. O 2, considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, tá vendo? Submetido ao controle patronal, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Então, você tem que realmente estar aguardando. E não, porque eu estou com o celular da empresa. Não, não é isso. Você tem que realmente estar naquela expectativa de que possa ser chamado a qualquer momento. E percebam que estar em casa não é um requisito, né? Aqui fala à distância. Que distância? Sei lá. Não precisa ser exatamente na sua casa. Beleza? E era isso. Assim a gente finaliza esse roteirinho 16. Tá? Grande abraço para vocês. Fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe.